Agora nós vamos relaxar, meditar e dormir com uma leitura de sabedoria. Hoje eu trouxe o Autobiografia de um Yogi. Eu vou contar uma história espiritual para vocês de Paramahansa Yogananda. Essa história se chama O Santo que Levita. Capítulo 7. O Santo que Levita. Vi um yogi manter-se no ar, a certa distância do chão, perante um grupo de pessoas, ontem à noite, contou meu amigo Upendra Mohan Chaudhuri, muito impressionado. Mostrei-lhe meu entusiasmo com um sorriso. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não é Baduri Mahashaya, que mora na Upper Circular Road? Upendra confirmou com a cabeça, meio decepcionado por não ser o portador das primeiras notícias. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, que ficavam encantados quando podiam me conduzir a uma nova pista. O yogi vive tão perto da minha casa que eu o visito com frequência. O rosto de Upendra expressou agudo interesse. Então fiz outra confidência. Eu o vi em feitos notáveis. Baduri Mahashaya é perito em vários pranayamas da antiga Yoga Octupla, ensinada por Patanjali. Certa vez, ele realizou o pranayama bástrica diante de mim com uma força tão assombrosa que parecia como se uma autêntica tempestade estivesse se desencadeando no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração trovejante e permaneceu imóvel e em elevado estado de superconsciência. A aura de paz depois da tormenta foi tão vívida que jamais esquecerei. Ouvi dizer que o santo nunca sai de casa. O tom de voz de Upendra exprimia certa incredulidade. Realmente é verdade. Nos últimos 20 anos, ele nunca saiu de casa. Só abranda a regra que impôs a si mesmo na época dos festivais sagrados, quando então vai até a calçada da sua casa e os mendigos se aglomeram ali, pois Baduri Mahashaya é conhecido pela sua generosidade. Mas como é que ele pode permanecer no ar, desafiando a lei da gravidade? O corpo de um yogi perde sua densidade depois da prática de certos pranayamas. Então, ele pode levitar ou pular como uma rã saltitante. Mesmo santos que não praticavam qualquer yoga formal foram vistos em levitação durante um estado de intensa devoção por Deus. Gostaria de conhecer melhor esse sábio. Você vai às reuniões noturnas? Os olhos de Upendra faiscavam de curiosidade. Sim, vou com frequência e me divirto imensamente. Ele é muito espirituoso na sua sabedoria. Às vezes, meu riso prolongado
prejudica a solenidade das reuniões. O santo não se desgosta, mas os seus discípulos lhe comem com os olhos furiosos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para casa, passei pelo claustro de Baduri Mahashaya e decidi fazer-lhe uma visita. Para o grande público, o yogi mantinha-se inacessível. Apenas um discípulo residente no andar térreo defendia a privacidade do seu mestre. O estudante era uma espécie de ordenança. Com formalidade, ele perguntou se eu tinha visita marcada. Então, seu guru apareceu no momento exato para me salvar de uma expulsão sumária. Deixe Mukunda passar quando ele quiser. Os olhos do sábio cintilaram. Minha regra de isolamento não existe para meu próprio conforto, mas para o dos outros. Gente mundana não aprecia a franqueza que abala suas ilusões. Os santos não são apenas raros, como também desconcertantes. Mesmo nas escrituras, frequentemente pode-se achá-los constrangedores. Segui Baduri Mahashaya a seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes ele saía. Os mestres geralmente ignoram o panorama de rebuliço do mundo e permanecem fora de foco até serem o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio não são apenas os de seu estreito presente. Maharishi, entre os yogis que conheço, o Senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados, para não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. O santo imobilizou seu vibrante corpo na posição de lótus septuagenário. Não demonstrava nenhum dos sinais desagradáveis da idade ou da vida sedentária. Vigoroso e aprumado, tinha um porte ideal. Sua face era a de um rishi, conforme descrito nos textos antigos. De cabeça nobre e abundante barba, sentava-se invariavelmente reto e firme, e tinha os olhos imóveis, fixos na onipresença. O santo e eu entramos em meditação. Após uma hora, sua voz suave alcançou meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu Anubhava? Anubhava é uma expressão que significa percepção real de Deus. Ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Ofereceu-me algumas mangas e, com a inteligência espirituosa que eu achava encantadora em sua natureza séria, comentou:
Geralmente, as pessoas apreciam mais a Jala Yoga, que é a união com o alimento, do que Dhyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho yogi afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem! Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Seu rosto estava sempre sério, mas nele se distinguia a marca sutil de um sorriso extasiado. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino. Aquelas cartas vêm da longínqua América. O sábio indicou diversos envelopes volumosos sobre a mesa. Mantenho correspondência com algumas sociedades cujos membros se interessam por yoga. Estão redescobrindo a Índia, com um senso de direção mais apurado do que o de Colombo. Sinto-me feliz em ajudá-los. O conhecimento da yoga, como a luz do dia, é livre para todos os que desejam receber. O que os rishis perceberam como essencial à salvação humana não precisa ser diluído para o ocidente. Iguais em alma, embora diferentes na experiência externa, nem o ocidente nem o oriente florescerão se alguma forma disciplinar de yoga não for aplicada. O santo demorou em mim seus olhos serenos e não percebi que o seu discurso era uma velada orientação profética. Somente agora, ao escrever estas palavras, compreendo o pleno significado das insinuações casuais muitas vezes feitas por ele, de que, no futuro, eu levaria à América os ensinamentos da Índia. Maharishi, por que não escreve um livro sobre yoga para o benefício do mundo? E ele respondeu: estou treinando discípulos. Eles e sua linhagem posterior de estudantes servirão como volumes vivos, provas concretas contra a natural desintegração do tempo e as artificiais interpretações dos críticos. Permaneci sozinho com o yogi até seus discípulos chegarem à noite. Bhaduri Mahasaya começou uma de suas inimitáveis palestras. Como pacífica inundação, arrastou para longe os detritos mentais dos ouvintes e levou-os a flutuar em direção a Deus. Suas parábolas admiráveis eram expressas em impecável bengali. Essa noite, Bhaduri explicou várias questões filosóficas relacionadas com a vida de Mirabai, princesa medieval do Rajastão, que abandonou sua vida na corte para buscar a companhia dos santos. Um grande sannyasi, Sanatana Goswami, recusou-se a recebê-la por ser mulher, e a resposta dela o trouxe humildemente a seus pés. Diga ao mestre, ela
somos todos seres femininos. Conceito das Escrituras em que o Senhor é o único princípio criador positivo, cuja criação nada mais é do que Maya passiva. Mirabai compôs muitas canções de êxtase que ainda são bastante apreciadas na Índia. Aqui traduzo uma delas. Se pelo banho diário Deus pudesse ser realizado, eu depressa seria uma baleia no oceano profundo. Se ao comer raízes e frutos ele pudesse ser conhecido, alegremente eu escolheria a forma de uma cabra. Se o desafiar de rosário, se o desfiar de rosários o revelasse, em gigantescas contas eu diria minhas preces. Se curvar-me ante imagens de pedra o desvendasse, uma montanha pedregosa eu humildemente adoraria. Se ao beber leite o Senhor pudesse me ser ingerido, muitos bezerros e crianças o conheceriam. E se ao abandonar a esposa, alguém pudesse intimar Deus, não haveria milhares de eunucos? Mirabai sabe que para encontrar o ser divino é indispensável somente o amor. Diversos estudantes colocaram rúpias nos chinelos de Baduri, que ficavam ao seu lado enquanto ele se sentava na postura yogi. Essa respeitosa oferenda, costumeira na Índia, indica que o discípulo coloca seus bens materiais aos pés do guru. Os amigos agradecidos são o próprio Deus disfarçado, que vela pelos seus. Mestre, o Senhor é maravilhoso. Um estudante, ao se despedir, olhou com devoção para o sábio patriarcal. Renunciou às riquezas e ao conforto para buscar Deus e nos ensinar a sabedoria. Era de conhecimento geral que Baduri Mahasaya renunciara à substancial riqueza familiar em sua meninice, quando, sem desviar-se de seu propósito, entrou na senda da yoga. Você está invertendo as coisas. A face do santo expressava meiga repreensão. Na verdade, deixei algumas rúpias desprezíveis, alguns prazeres mesquinhos, em troca de um império cósmico de bem-aventurança interminável. Como dizem então que neguei tudo a mim mesmo? Conheço a alegria de partilhar o tesouro. Chamam a isto sacrifício. As multidões míopes do mundo é que são as verdadeiras renunciantes. Renegaram a posse de um bem divino sem paralelo por um mísero punhado de brinquedos terrenos. Rei desta visão paradoxal sobre a renúncia, que reveste com o manto do credo qualquer santo mendicante.
enquanto transforma todos os milionários orgulhosos em mártires inconscientes. A ordem divina providencia nosso futuro mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. As palavras finais do Mestre eram o credo comprovado da sua fé. O mundo está cheio de crentes inseguros, preocupados com a segurança externa. Seus amargos pensamentos são como cicatrizes em sua testa. Mas aquele que nos deu ar e leite desde o primeiro sopro de vida sabe como sustentar seus devotos dia após dia. Continuei minhas peregrinações à casa do santo depois das aulas e, com silencioso interesse, ele me ajudou a alcançar a Núbava. E um dia mudou-se para Ram Mohan Roy Road, longe do meu bairro. Seus amorosos discípulos lhe haviam construído um novo eremitério, conhecido como Nagendra Mata. Embora avance muitos anos em minha história, registrei aqui as últimas palavras que Bhaturi Mahashaya dirigiu a mim. Pouco antes de embarcar para o Ocidente, procurei-o e me ajoelhei com humildade para receber sua bênção de despedida. Filho, vá à América. Use a dignidade da veneranda Índia como escudo. A vitória está escrita em sua fronte. O nobre e distante povo o receberá bem.